Oba! Estou feliz porque é dia do aniversário de São Paulo, a cidade que eu amo. Moro em São Paulo há 48 anos, sou de Uiraúna, no sertão da Paraíba. Moro em São Paulo, fui recebido como se filho fosse. Tenho 3 filhos e um neto nascidos em São Paulo. Tenho 5 netos, 3 nasceram em Milão e um em Annecy, uma linda cidade francesa. E vou ter um 4º filho paulistano, o Arthur. Pois é, São Paulo, como dizia o poeta Mário de Andrade, comoção da minha vida. Então, fiz uma colinha, porque eu tenho muitos assuntos para tratar e eu não quero desperdiçar seu tempo. Bom, Bolsonaro voltou de Davos e a viagem foi, em resumo, um sucesso. O discurso dele atingiu o que ele precisava atingir. Ele fez aquela falha lá da entrevista coletiva, mas aquilo se perde, digamos, na urina, não é uma coisa que tem repercussão nas negociações comerciais do Brasil. Os encontros dele com os grandes empresários produziram um post, um tweet infeliz do Carlos, que assina por ele, dizendo grande dia, levaram até alguns apressadinhos, confundiram com a ida a renúncia do Jean Willis à sua cadeira na Câmara, mas isso aí está por fora. O Bolsonaro provou o grande acerto que ele teve quando, por exemplo, me convenceu. Eu tinha um nariz meio torcido para o Paulo Guedes, e Paulo Guedes é um gênio. Até agora o comportamento dele para consertar o Brasil, que passou pelo pior triênio da história nos governos, no fim do governo Dilma e no governo Temer, e começa a haver uma certa animação, a Bolsa reagindo às notícias da equipe econômica. Tem o Sérgio Moro, herói brasileiro, personagem internacional, que vai se encarregar de um assunto espinhoso, que é o combate à corrupção e à violência. O Sérgio Moro está chegando ao Brasil, ele vai ter que resolver um problema. Eu chamo a atenção dele aqui para a Polícia Federal no caso do advogado de Adélio Bispo. O atentado de Adélio Bispo de Oliveira contra o Bolsonaro, a facada em Juiz de Fora, é um atentado político, é um crime político, não é pessoal. É uma obrigação da Polícia Federal, já passou do tempo, dizer quem é que pagou os advogados desse celerado. Não me venham com conversinha, a OAB, olha, não pode, o sigilo. Sigilo de advogado, coisa nenhuma. O Brasil precisa saber quem é que financia o advogado, que, aliás, apoiou o Lula na campanha do PT através do Haddad, né? Pois bem, o problema também é que o Bolsonaro chega e me lembrou um poema do Drummond, né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Essas pedras estão sendo colocadas pela burocracia em Brasília e por 2 elementos sobre os quais eu tenho avisado. Um é o vice Mourão. Sobre isso, o Bolsonaro não tem nada a fazer. Ele foi eleito, será vice até o último dia do governo Bolsonaro. E o outro, o Bolsonaro pode demitir, sim, o Onyx Lorenzoni, o chefe da Casa Civil. Os 2 se juntaram para fazer um decreto absurdo, que muda o decreto que regulamenta a lei de acesso à informação, que é uma conquista civilizatória do Brasil. A lei do acesso à informação para desburocratizar. Que pressa é essa? Não podia esperar o Bolsonaro voltar da Suíça? Tem que soltar o decreto correndo? Por quê? Aliás, o Onyx Lorenzoni já fez uma bobagem quando divulgou o negócio dos 100 dias de governo, não influiu a reforma da Previdência e não consultou o Bolsonaro para fazer isso. Agora, o negócio do decreto é pior, muito pior, porque é uma coisa contra a transparência. Diz que é para desburocratizar. Mentira! Como é que você vai desburocratizar? Aumentando o número de burocratas que poderão exigir ultra-secreto e secreto dos documentos. Os documentos ultra-secretos são muito poucos. Se são, um motivo a mais para não mexer no que já está lá. Olha, o Mourão e o Onyx Lorenzoni, pelo amor de Deus, hein? Haja orelha para puxar. Mas tem também o Banco Central. Desde o tempo do Collor, que eu já aviso que o Banco Central é muito aparelhado pela esquerda e solta aquelas coisinhas por baixo do pano. Uma delas é essa. O Banco Central está pondo em discussão pública uma medida que tira parentes de políticos da mira do COAF. Eu preciso dizer para vocês, que isso é um absurdo. Bolsonaro vai ter que mudar isso quando chegar. Não tem nada de tirar parente de político do COAF, né? Olha, isso aí significa menos transparência e proteção aos velhos políticos. Agora, tem um problema aí que é o Flávio, né? O Flávio não
tem de renunciar ao Senado para responder às ações que, porventura, nenhuma foi aberta, mas porventura o Ministério Público lá do Rio venha a abrir contra ele. Ele só não podia recorrer ao Supremo para tentar, e vem depois com a história que não recorreu ao Supremo, não recorreu para não ser investigado. Isso não é bom. E o Bolsonaro estava certo quando disse à agência Bloomberg que se ele errou tem de pagar, e ele, como pai, só tem de lamentar. Depois inventou uma história de um garoto que estão querendo atingi-lo através do garoto lá na entrevista que ele deu à Record. Agora, o que ele tem de fazer é reconhecer que errou. Em relação, por exemplo, ao discurso na Assembleia elogiando as milícias. Ele fez o discurso. Ah, não está fora do contexto. Não, o discurso está fora do contexto. Então é o seguinte, eu errei, eu era imaturo, eu tinha uma ideia diferente, agora não concordo mais com isso, e bola para frente. O discurso não significa nenhum crime, não. Cada um defende o que ele quiser. E deixar tudo em relação às investigações por conta dos agentes da lei. Até porque não tem como segurar esse assunto, não tem como segurar. Não dá para evitar e o Supremo não segura. E se segurar, há um custo muito alto. O Bolsonaro, para defender o filho, e eu também tenho filho, eu sei qual é, só que o meu filho, o pessoal que está me escrevendo aqui, dizendo que, você não chama seu filho de garoto. Se eu chamar o meu filho de 45 anos de garoto, ele me dá um tapa. Que é isso? Meu filho não é garoto não, um homem feito, pai de família, responsável, um bom empresário. Qual é? Então é o seguinte, o Bolsonaro fez uma conta que o meu professor, Padre Bernardo, meu professor de lógica lá no seminário, teria reprovado ele com 0. Não, o Flávio não tinha responsabilidade sobre as homenagens que ele fez. Ele fez 300 homenagens, como é que ele vai responder por 2? A lógica é a seguinte, 300 são 300 vezes o número 1. Cada um é 1. Cada um é 1. Bolsonaro, recorre lá a Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Aristóteles, os grandes lógicos, para você entender isso que eu estou dizendo aqui, né? Bom, só para você ter uma ideia de como a esculhambação na LERJ merece uma investigação, e não vai ser o Fux que vai evitar, o Globo está dando, e eu leio o Globo, dá licença, eu posso ler o Globo? Ou eu sou proibido pela patrulha bolsonarista de ler o Globo? O Globo está dando que a Procuradoria da LERJ tem 42 funcionários fantasmas. A Procuradoria, ou seja, o órgão que fiscaliza os deputados. A presidência da LERJ tem 231 cargos, que custam R$831 mil por mês. É um número maior do que a soma dos cargos de Senado, Câmara e Alesp, Assembleia de São Paulo, sobre o qual nós já falamos aqui na denúncia que a Janaína Pascoal fez. Meu amigo, o Conselho de Ética e Corregedoria da LERJ tem 9 funcionários. Os salários vão de R$1.000 a R$30.400. Tudo fantasma, ninguém frequenta. Que é isso? Aliás, se for frequentar, não cabe lá, né? Isso tem que ser investigado. Isso tem que ser investigado. Sabe qual é a outra pedra do poeta Drummond que o Bolsonaro vai encontrar? O engenheiro Marcos Vinícius Rodrigues. Olha, eu elogiei muito o Vélez Rodrigues, que não é parente dele, que é um colombiano, que é o ministro da Educação, quando o Bolsonaro indicou. Estou começando a rever os meus elogios. Marcos Vinícius Rodrigues assumiu ontem, ou seja, na quarta-feira, na quinta-feira, dia 24, o INEP, que é o Instituto do Ministério da Educação, que faz a prova do Enem, todo brasileiro faz para ir para a universidade. No discurso ele disse, cidadãos e pseudos. Um cara desse pode ler a prova, atestar se a prova é boa. Um cidadão que não sabe que o plural de cidadão é cidadãos, que pseudo não tem plural, não sabe que pseudo é uma palavra grega, não tem plural. Tem agora também um outro problema aí de Damares e os holandeses. Eu sou insuspeito para falar isso porque eu acho Damares ridícula. O Ministério da Mulher, dos Direitos Humanos, da família, dos índios e do raio que o parta, ridículo. Agora, Damares falou uma bobagem aí sobre os holandeses, que ele masturba os bebês, quando ela não era nada, era uma pastora. Quer dizer, ficar agora retomando esse tema é a mesma coisa que eu falo do discurso do filho do Bolsonaro. Naquela época ela disse isso, agora ela é ministra, ela pode até continuar pensando. Agora, ela tem feito um bom trabalho lá, a gente precisa reconhecer isso, mesmo o ministério dela sendo ridículo.
Pois bem, só para acabar aqui, eu devo citar que fico muito feliz de ver que mais uma chicana. Chicana é um truque que os advogados usam para driblar os juízes e os promotores. Mais uma chicana do Lula foi negada por unanimidade pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre. O Lula alegou que, como foi o Sérgio Moro que o interrogou e a Gabriela Harter que vai sentenciá-lo, ele exige ser interrogado de novo e os caras disseram, nada disso, vai tomar banho. Beto Richa foi preso. Eu tenho certeza que o Gilmar Mendes, assim que puder, soltará. Mas foi preso o Beto Richa. O Beto era filho de um querido amigo meu, Zé Richa, um grande político, um político honesto, mas está preso porque merece. Como o Lula está preso. Aliás, o Lula, eu queria lembrar a vocês o seguinte, tem um monte de gente achando, escrevendo aí, que o Otávio Guedes, da Globo News, sobre o qual eu já falei ontem, não vou repetir, estava cometendo um crime porque ele não pode assegurar que ele não estava ouvindo uma coisa sigilosa. Olha, para vocês que são jejunos, talvez tenham alguma dificuldade de entender certas coisas, é o seguinte, o sigilo da informação no processo é uma obrigação do funcionário, do servidor público. A imprensa não tem a obrigação de guardar sigilo sobre nada. A imprensa é o agente do cidadão para divulgar as coisas. Então não há crime do jornalista quando ele divulga um sigilo. Se vocês querem sigilo, vamos cancelar a condenação do Lula. O Lula foi condenado quando, por exemplo, o Lula e a Dilma disseram besteira no telefone e o Moro autorizou a divulgação, aquilo estava sob sigilo. E vocês todos aplaudiram. Agora, é o seguinte, se o funcionário contou alguma coisa sigilosa para o Otávio, problema dele. Agora, o Otávio tem a obrigação de publicar, viu? E parem com essa campanha contra o Otávio, eu não tenho nada com a Globo News, nem assisto mais os noticiários, porque não gosto, porque é um jornalismo que eu não aplaudo agora. Ele estava cumprindo seu dever de jornalista. O rapaz do Globo, que foi entrevistar o Curicica lá na prisão em Natal, conversou com um bandido. E daí é proibido o jornalista conversar? Eu não converso com ninguém, porque eu sou comentarista. Eu vejo a notícia e comento. Agora, os repórteres conversam com as fontes. O que era o caso dessa fotografia estúpida, que está queimando um rapaz que é um bom profissional e que estava trabalhando. Tá? É isso aí. O Brasil precisa de bons trabalhadores honestos como ele. Bom, eu vou encerrar por aqui e não vou nem pedir like, porque nós já tomamos muito do seu tempo. Direto ao assunto, em pé, e a verdade nos salvará!